E aí, galera da academia, massa? Pelinati na área de novo, como prometido. Segunda parte da aula é sobre genética clássica, genética mendeliana, agora com uma análise sobre os aspectos moleculares, uma análise sobre os heredogramas e uma rápida análise sobre probabilidades em cima do heredograma que eu vou apresentar para vocês. Não vai ser nada aprofundado, é só para dar um pontapé aqui, para a gente começar agora uma sequência de resolução de exercícios. Vou gravar a resolução de alguns exercícios, certo? Para a gente poder então entender melhor, porque a genética é a parte da biologia que é mais operacional, que não adianta só assistir aula, que nem fisiologia, citologia ou classificação, que você assistindo aula, fazendo anotação, mapa mental, resumo, você consegue acertar as questões. Você tem que executar. Você tem que ir lá e testar. Você tem que botar à prova aquilo que você viu aqui, se está dando certo, se você está de fato entendendo. Então vamos para a primeira parte, a análise molecular. Quando a gente fala de genética mendeliana, em termos moleculares, o que estamos considerando? O que a gente está levando em consideração? Uma primeira coisa que a gente tem que analisar é que os indivíduos analisados em questões de genética, se a questão não te disser que o indivíduo não é, você vai considerar que ele é diploide. Então, se a questão não disser qualquer variação, você considera o indivíduo diploide. Tudo bem? Se ela falar para você que o indivíduo não é diploide, se ela te disser sobre a dupla fecundação da angiosperma, que gera um tecido triploide, se ela te falar do zangão da abelha, que é haploide, aí você varia do diploide. Caso não diga, aí você corre para o diploide. Entendido? Então vamos seguir. O que é diploide, para começo de conversa? Diploide é quando cada cromossomo deste indivíduo tem um homólogo. Então o que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que eu avalio na metáfase, isso daqui são cromossomos metafásicos, isso daqui é uma representação interfásica. É que na metáfase, esses cromossomos têm o mesmo tamanho, esses cromossomos têm a mesma posição centromérica, e esses cromossomos carregam nos mesmos lugares os mesmos genes. Nos mesmos locos, nos mesmos locais, nas mesmas posições, os mesmos genes. Certo? Então olha aqui, ó, gene A e aqui gene A também. Aqui é o alelo dominante, que é a variação do gene, o Azão. Aqui é o alelo recessivo, que é outra variação do mesmo gene. Aqui eu tenho o gene B, aqui o gene B. Alelo dominante, alelo recessivo. Mas eles não precisam variar. Olha aqui, eu tenho alelos iguais, Dzinho e Dzinho. Aqui eu tenho alelos diferentes, C1 e C2. Eu posso escrever tudo com letra maiúscula e variar o índice. Né? Então está sobrescrito 1 aqui, sobrescrito 2 aqui. Mas o que é um gene? Para eu avaliar então no cromossomo. Né? Um gene, ele fica num local definido, que é o locus, e o gene é aquilo que sofre expressão no meu cromossomo. Neste caso aqui na genética clássica, a gente vai considerar quase que exclusivamente aquele que é capaz de gerar um RNA mensageiro, que é traduzido e que apresenta-se na forma de uma proteína, de uma enzima, de um produto, certo? Concreto, palpável, que vai ser o nosso fenótipo. Então a gente está saindo aqui de genótipo para entender o fenótipo. Então, vamos ver esses dois cromossomos. Eles têm o mesmo tamanho, o centrômero na mesma posição, certo? E nas mesmas partes desse cromossomo, nos mesmos locus, o mesmo gene, A. Então, eles são homólogos. Esses dois cromossomos aqui também são homólogos. Mesmos tamanhos, posições centroméricas e mesmo gene, A e A. Azão e Azinho. Tudo bem. Azão e Azinho são alelos, são variações do mesmo gene. Então, o que é um alelo? É uma variação do gene. Em que ele varia? Ele varia na sequência de bases nitrogenadas. Olha que legal. Então, esse aqui é o indivíduo que também tem um par de cromossomos homólogos, que é o homozigoto recessivo. Homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. Certo? E aqui genérico, mostrando pra gente o loco gênico, que é o local definido ocupado pelo gene no cromossomo. Aquele que vai ser traduzido, tá, a partir do RNA mensageiro e que vai então gerar uma proteína. O que isso tem a ver com a meiose, que a gente comentou na aula de genética clássica mendeliana? Então vamos considerar um indivíduo heterozigótico. Um indivíduo que tem um alelo azão e um alelo azinho. Esse indivíduo é diploide, 2N igual a 2. E aí esse indivíduo sofre aqui, ó,
uma duplicação do seu material genético. Então isso daqui é a intérfase G1, isso daqui é depois da intérfase S, portanto a intérfase G2. Perceba que a célula aumentou e que duplicou o DNA. Olha que legal, quando eu duplico o azão, eu tenho duas cópias do azão, por causa da replicação semiconservativa. Então eu vou copiar segmentos idênticos. Então se de um lado era azão na dupla fita, quando eu separo, forma uma nova fita em torno dessa. Uma nova fita em torno dessa, elas continuam sendo sequências do alelo azão dominante. A do azinho, a sequência do azinho, a mesma ideia. Então, um cromossomo duplicado que tem duas cópias do alelo azinho. Quando faço a primeira divisão de meiose, que é essa setinha vermelha, o que eu separo? Eu separo cromossomos homólogos. Como é que eu sei que eles são homólogos? Eles têm o mesmo tamanho, a mesma posição centromérica e nos mesmos locos o mesmo gene, A, que varia em alelo, azão e azinho. Quando eu separo aqui, ó, isso é aleatório. A célula de cima poderia receber o azão, bem como poderia receber o azinho. A célula de baixo poderia receber o azinho e também poderia receber o azão. É aqui que a gente calcula a probabilidade de cada gameta. Bem aqui, na separação dos homólogos. Então vamos olhar agora a segunda etapa da meiose. Separação das cromátides irmãs. Quando eu separo as cromátides irmãs, eu tinha uma cópia do azão e outra cópia do azão. Então esses dois gametas são iguais entre si. Uma cópia do azinho, outra cópia do azinho. Esses dois gametas são iguais entre si. Então, dois gametas azões, dois gametas azinho. Eu tenho, então, 25% mais 25% de azão, que dá 50%. 25% mais 25% de azinho, que dá também 50%. Então, metade dos gametas azão, a outra metade azinho. Isso é importante. A chance de formar cada tipo de gameta no indivíduo heterozigoto é a mesma. Vamos pensar se ele fosse homozigoto dominante. Azão, 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 azão. Se ele fosse homozigoto dominante, todos os gametas seriam igualmente azão. 100% de gametas do tipo azão. Quando ele fala um tipo de gameta, não pense numa unidade de gameta. Pense em centenas, milhares, milhões de gametas. Certo? Balançou aqui, deixa eu segurar, calma, senão vai cair. Então, quando a gente tem um único tipo de gameta, eles são, em número, muito abundantes. Eles só não variam em tipo. Tá? Se ele fosse azinho, azinho, homozigoto recessivo. Azinho, 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 azinho. Só produz um tipo de gameta. Então, percebeu que o gameta sempre carrega um único tipo de alelo? Sendo homozigoto dominante, sendo homozigoto recessivo ou sendo heterozigótico? Só que o heterozigótico produz dois tipos de gameta, 50% para cada. Quando a gente chegar na segunda lei de Mendel, tem umas formulazinhas aqui um pouco mais complicadinhas para a gente calcular a chance de formar cada gameta, porque daí eu vou combinar cromossomos não homólogos entre si, que nem essa imagem sugere para a gente. Aqui ele está jogando um par de vermelhos e aqui ele está jogando um par de azuis. O que eu fiz para avançar daqui e manter a primeira lei de Mendel? Eu peguei esse cromossomo, virei ele ao contrário. Ó, perceba que o centrômero aqui estava para cima, que ele está para baixo. Analisei somente o gene A e fiz essa análise do gene A para todo sempre. Quando a gente vai mexer agora com a segunda lei de Mendel, eu vou repetir essa imagem. O que eu vou fazer? Eu vou combinar vermelho com azul. Qual vermelho vai combinar com qual azul? Tanto faz. Pode ser este com este e pode ser este com este. A chance é a mesma. E aí a gente vai formar 4 tipos de gameta. Um tipo de gameta, segundo tipo de gameta, terceiro tipo de gameta, quarto tipo de gameta. Mas não é o momento. Vamos ficar na primeira lei de Mendel. Certo? Então, a chance de formação de cada gameta para o heterozigoto é de 50%. Isso vai ser importante para a gente avaliar agora nas probabilidadezinhas. Mas antes de chegar na probabilidade, vamos fazer uma apresentação de eletograma? Eu acho que você já conhece, certo? Mas se você não conhecer, você pode dar uma olhada, o que está escrito aí, pegar no PDF, que eu estou compartilhando junto com vocês, pode entrar na Wikipédia, fala do jeito que você quiser, e olhar isso daqui também, né? Você acha facilmente isso aqui na internet. Então, toda vez que a gente tiver um símbolozinho quadrado, é um indivíduo do sexo masculino. Um indivíduozinho representado ali por uma circunferência, um indivíduo do sexo feminino. Quando eu tiver um losango no meu heredograma, eu não determinei qual era o sexo. Ele é irrelevante, ele é indiferente ou ele é desconhecido, né? Eu não vou pensar nisso aqui como sendo, por exemplo,
um indivíduo hermafrodita. Tá? Não vou considerar hermafroditismo como casos reais para trabalhar a primeira lei de Mendel. Tá? Esquece isso. Ou vai ser um indivíduo do sexo masculino, produtor de gameta móvel, espermatozoide, ou vai ser um indivíduo do sexo feminino, produtor de gameta fixo, óvulo. Se for planta, anterozoide e oosfera. É só a gente trocar quem é o gameta, continua sendo masculino e feminino. No sexo indefinido, por exemplo, é que ainda não nasceu, ainda não fiz o ultrassom. Ou então, a criança nasce e aí eu não tenho a anotação no papelzinho se ela é do sexo masculino ou do sexo feminino. E é irrelevante. Imagina que eu estou pensando sobre albinismo. Albinismo não afeta só homens ou só mulheres. Então, se eu quiser avaliar a frequência de albinos numa população, eu não preciso ter informação se ele é menino ou menina do sexo masculino ou do sexo feminino. Quando eu pego esses símbolos e eu faço eles pintadinhos, ou achorados, ou marcados de alguma maneira, eu vou dizer que são indivíduos afetados. Afetados. Afetados pelo quê? Pela condição que eu estou avaliando. Vamos falar do albinismo de novo? Então aqueles ali seriam indivíduos albinos. São indivíduos afetados pelo albinismo. Eles não são portadores de albinismo. Tá? Quando a gente fala de uma anomalia, de uma doença, de uma condição, você não é portador, você é afetado pela anomalia, pela doença, pela condição. Você é portador dos alelos. Tá? Então esse aqui é dominante? Não sei. Esse aqui é recessivo? Também não sei. A gente vai ter que avaliar no heredograma quem é o dominante e quem é o recessivo. Se é um indivíduo normal ou se é um indivíduo afetado. Não dá para sair dizendo que esse daqui é o dominante e esse é o recessivo. Está errado. O que dá para dizer é que aqui, quando eu faço esse pintadinho pela metade, eu estou mostrando para o meu leitor que o indivíduo é heterozigótico para um caráter autossômico. O que é um caráter autossômico? Autossômico é um caráter que não é ligado ao cromossomo sexual, nem X, nem Y. Quantos tipos de cromossomos temos? Temos 23 tipos, certo? Um deles é o sexual. Então temos outros 22 tipos de cromossomos, o cromossomo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 22, antes do sexual, que tem condições, tem genes, tem alelos e que levam a doenças, que levam a problemas, que levam a condições que a gente vai estudar aqui. O albinismo, por exemplo, ele é autossômico, não é ligado ao cromossomo X, não é ligado ao cromossomo Y. O que está dizendo aqui? Portador de caráter recessivo ligado ao X. Portador não é da doença. Por exemplo, vamos falar de daltonismo, discromatopsia, cegueira de cores. O indivíduo aqui, ele não é portador do daltonismo, ele é afetado pelo daltonismo. Eu só estou dizendo com essa imagem que esse indivíduo que é do sexo feminino tem um cromossomo X que carrega um alelo dominante e tem um cromossomo X que carrega um alelo recessivo. É heterozigoto, portanto, o genótipo desse indivíduo, certo? Quando eu junto um quadrado com um círculozinho por uma linha, eu tenho um acasalamento. Feio, né? Falar acasalamento, a gente falava casamento antes, mas é que esse negócio aí de casamento tá fora de moda, tá? São poucos que são filhos dentro de um casamento. Não precisa ter casamento para ter filhos, então vamos chamar de acasalamento, é mais correto. Quando eu tenho dois risquinhos entre o homem e a mulher, eu tenho um acasalamento consanguíneo. Casalamento consanguíneo é um acasalamento entre parentes próximos, parentes de primeiro grau, de segundo grau. Né? Por exemplo, um cruzamento entre irmãos, um cruzamento entre primos, é um cruzamento consanguíneo. Um cruzamento intrafamiliar do núcleo duro da família, aquelas pessoas que têm grau de parentesco elevado, primeiro ou segundo nível de grau de parentesco, irmão, primo, tio, tia, tá? O negócio é bem doido. Então vamos seguir. Esses numerozinhos colocados em um heredograma vão representar o seguinte, vamos lá. Então isso aqui é o pai, isso daqui é a mãe, esse daqui é o acasalamento entre eles, essa linha horizontal, e essa linha vertical são os descendentes, é esse varalzinho. Tem 3 descendentes aqui, 2 meninos e uma menina. Os números romanos, 1 e 2 aqui à esquerda, representam as gerações. Então essa é a geração 1, indivíduo 1 da geração 1, indivíduo 2 da geração 2. Aqui geração 2, indivíduos 1, 2 e 3. Os numerozinhos indo-arábicos que estão aqui do lado, 1, 2 e 3, representam os indivíduos, tá? Então, indivíduo 1 da geração 1, indivíduo 3 da geração 2, certo? Esse daqui é o mais velho, esse daqui é o do meio, esse é o mais novo. Eles estão em ordem
de nascimento. Quem é mais velho está mais à esquerda, quem é mais novo está mais à direita. Então, se esse casal tivesse mais um filho, eu colocaria à direita desse indivíduo número 3, seria o indivíduo 4. Da esquerda para a direita, então, ordem decrescente de idade. Quando nascem gêmeos, eles podem ser gêmeos monozigóticos, que vieram de uma única fecundação, um único zigoto, que posteriormente se separa, ou gêmeos dizigóticos, que são derivados de fecundações distintas, certo? Um óvulo e um espermatozoide para cá, um óvulo e um espermatozoide para cá. Então, nos gêmeos monozigóticos, eles serão sempre do mesmo sexo. Então, poderia ser 2 meninos ou 2 meninas, nunca vai poder ser um casal. Para indicar que são gêmeos monozigóticos, eu ponho um risquinho entre eles. Não é um acasalamento, por isso você tem que entender. Gêmeos vem aqui, ó, por essa bifurcação em forma, né, de um Yzinho invertido, uma letra V invertida, certo? E aí, quando eu tenho risquinho entre eles, gêmeos idênticos monozigóticos. Se eu não tiver o risquinho, gêmeos dizigóticos. Poderia ser uma menina e um menino? Poderia. Uma menina e um menino? Tudo bem, porque são gêmeos fraternos, não idênticos. Quando eu não sei se são gêmeos monozigóticos ou dizigóticos, eu ponho essa interrogação aqui, tá? Quando é um casal que não tem filhos, eu faço como se fosse um aterramento aqui, ó. Coloco um risquinho, não coloco nada lá embaixo. Quando eu ponho uma setinha aqui do lado, é o indivíduo que eu estou probando, é o indivíduo que eu estou testando, é o indivíduo que está em questão, é o indivíduo que eu quero saber. Quando eu coloco esse traço aqui, né, cortando o indivíduo, eu estou indicando que o indivíduo já é falecido. Quando eu coloco um símbolozinho pequenininho com um traço, eu digo que é uma morte pré-natal, então morreu antes de nascer. E quando eu coloco, né, esse risquinho aqui, esse símbolozinho pequenininho, tá, preenchidozinho, na estrutura da árvore do heredograma, eu vou dizer que foi um abortamento espontâneo, tá? Isso daqui não aparece em questões de vestibular, não precisa se preocupar, esses últimos daqui, ó, esses 3 últimos. A gente vai se preocupar só até aqui, só estou te dando esses 3 aqui para ficar completo. Então vamos pegar tudo isso e vamos aplicar nessa família, certo? Vamos aplicar nessa família, vamos lá. Primeira geração, indivíduo 1, acasalou-se com o indivíduo 2 da primeira geração e tiveram uma menina, a menina mais velha, e um menino, o irmão dela. Não, tiveram só uma menina, perdão, eu vi errado aqui, tirei conclusão precipitada, certo? Essa menina teve um outro acasalamento com um indivíduo de fora da família, perceba, ele não tem nenhuma linha vertical ligando a geração 1, tá? E eles tiveram um filho. Este homem da primeira geração teve um outro filho com essa mulher, indivíduo 3 da primeira geração. Eles tiveram um menino, que é o indivíduo 3, indicado aqui da segunda geração. Aqui, não necessariamente, este indivíduo ele tem uma idade intermediária a esses dois. Tá? Mas com certeza esta menina é mais velha que esse menino. Se fosse ao contrário, eu trocaria. Eu colocaria esse menino lá, esse indivíduo lá, indicando quem é filho de quem. Então esse menino aqui é mais novo que essa menina. Esse aqui eu não sei a idade, completamente desconhecido e irrelevante. Esse daqui eu também não sei a idade, completamente desconhecido e irrelevante. Tá? Mas os irmãos estão em ordem decrescente. Menina, irmã mais velha, menino, irmão mais novo. Esses indivíduos aqui, que são irmãos, tiveram filhos. Então, estou na terceira geração. Este indivíduo é primo deste indivíduo. E eles tiveram um acasalamento. Então, um acasalamento ou um cruzamento consanguíneo, com um parentesco elevado, certo? São primos, tá? E está indicando aqui, vamos lá, vamos ler a legenda. Indivíduos heterozigóticos para um caráter autossômico. Tá? Então esse indivíduo é, por exemplo, azão, azinho, esse indivíduo é azão, azinho. Quando esses indivíduos são azão, azinho e azão, azinho, o que é que está acontecendo com o filho deles? O filho deles é homozigoto dominante? Ou o filho deles é heterozigótico? Ou o filho deles é homozigoto recessivo? Então a pergunta que está sendo colocada, a seta aqui, o indivíduo que está sendo testado, questionado, é exatamente isso. Qual é o genótipo desse indivíduo? Né? Então, eu estou aqui indicando que são indivíduos heterozigóticos. E este indivíduo aqui está sendo afetado pela condição. Olha lá, indivíduo afetado. Aqui em cima não tem nada sendo informado para a gente. Vamos tentar avaliar então.
se esse indivíduo é homozigoto dominante, se esse indivíduo é homozigoto dominante, esse indivíduo é homozigoto dominante, seus descendentes seriam homozigóticos dominantes. Se esse indivíduo é homozigoto dominante também, esse indivíduo é homozigoto dominante também, todos os descendentes seriam homozigóticos dominantes. Eles não são, eles são heterozigóticos. Está escrito aqui, ó, heterozigóticos para um caráter autossômico. Então eu tenho que mudar a minha hipótese sobre o genótipo das gerações 1 e 2. Como ele não me disse quem é heterozigoto, não dá para saber. O máximo que eu consigo dizer é que esse indivíduo recebeu um alelo azinho de alguém e esse indivíduo recebeu um alelo azinho de alguém. Por que eu vou dizer então que ele é heterozigoto com azinho e esses daqui, né, são ou homozigotos dominante ou heterozigóticos? O que eu tenho aqui? Não são indivíduos afetados. Perceba, eles não são afetados. Eles são heterozigóticos para o caráter autossômico, eles são indivíduos normais. Quem é um indivíduo afetado? É um indivíduo que está aqui na quarta geração, um indivíduo único da quarta geração. Então, quando eu tenho filho diferente de pais iguais, com certeza os pais são heterozigóticos e o filho é homozigoto recessivo. Então, quando o descendente é diferente em questões autossômicas, em termos de fenótipo, dos seus pais, que são normais, e ele é afetado, não sei pelo quê, por exemplo, pelo albinismo, então o albinismo é autossômico recessivo, certo? Então esse daqui é heterozigoto, azão, azinho, esse aqui é heterozigoto, azão, azinho, não sei de quem eles receberam azinho, esse aqui não é afetado, esse não é afetado, ou não foi informado que ele é afetado, entendeu? Então temos um problema aqui nesse heredograma, a gente vai resolver com o próximo, e esse indivíduo é homozigoto recessivo. Vamos fazer uma pequena avaliação de probabilidade com este heredograma agora. Né? A minha pergunta primeiro vai ser a condição em análise. Os indivíduos que estão pintados, afetados, eles são afetados por uma condição genética dominante ou recessiva? Então a gente está dentro de primeira lei de Mendel, ou a gente tem alelo dominante ou a gente tem alelo recessivo, penetrância completa, certo? Uma expressividade aqui que vai ser binária, ou é afetado ou não é afetado, tá? Então, ó, indivíduo saudável com indivíduo afetado tiveram descendentes saudáveis. Esses descendentes saudáveis tiveram descendentes saudáveis também. Do lado de cá, todo mundo saudável ou não afetado, também tem descendentes saudáveis ou não afetados, e de repente um casamento consanguíneo, olha lá, duas linhazinhas, e aí aparecem indivíduos afetados. Então, regrinha de ouro aqui, pais iguais com filhos diferentes para a condição autossômica, pode ter certeza que o que está afetando é de alelo recessivo. Então, esse indivíduo é sem dúvida heterozigoto, sem dúvida. Esse indivíduo é sem dúvida heterozigoto, porque só sendo heterozigoto para eles terem um descendente, pelo menos um descendente homozigoto recessivo, pelo menos outro descendente homozigoto recessivo. Então, vamos lá pensar em probabilidade. Se eles te perguntarem qual é a probabilidade do indivíduo 2 da geração 3 ser heterozigoto, você vai dizer é 100%. Por que é 100%? Porque se ele não fosse heterozigoto, ele não teria os descendentes que a gente está vendo aqui afetados na geração 4. Mesma coisa vale para o indivíduo 3. Ele é com certeza heterozigoto. Então vamos lá, vamos pensar. Esse indivíduo é heterozigoto certeza, esse indivíduo é heterozigoto certeza. E esse indivíduo aqui? Indivíduo 4 da geração 3. Quais são os genótipos que ele pode assumir? Ele pode ser azão, azão, vírgula. Azão, azinho, vírgula. Azão, azinho. Então, qual é a chance que esse indivíduo tem aqui, genericamente falando, né, de ser homozigoto recessivo? Homozigoto recessivo eu sei que ele é 0, porque ele não é afetado. Qual é a chance dele ser homozigoto dominante? Não é 25%. Por que não é 25%? Tá? Primeiro porque eu não conheço quem tem os alelos lá em cima, eu só conheço esse cara aqui, que vai ser homozigoto recessivo também. E esse daqui, que é um azão traço, eu não sei dizer o genótipo dele. Então esses indivíduos aqui, esses indivíduos aqui são certeza heterozigóticos. Certeza. Por quê? Porque o pai deles é homozigoto recessivo e eles não são afetados. Mas esse indivíduo aqui eu não posso dar essa certeza. Se ele é heterozigoto ou homozigoto dominante. Esse indivíduo aqui também não posso dar essa certeza. Esse indivíduo aqui, eu consigo fazer um cálculo matemático aqui bem legal. Qual é a chance desse indivíduo ser homozigoto dominante? Eu tenho certeza que a chance dele ser homozigoto dominante é de 1/3.
Por que de 1/3? Vamos lá. Heterozigoto, heterozigoto. Cruzando heterozigotos, o que eu tenho? Tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Quadrado do segundo, homozigoto recessivo, eu sei que ele não é. Então eu tiro isso da mesa. Ele não é azinho, azinho. Escreve aí. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Tira o azinho, azinho. Sobraram 3 resultados. Então ele pode ser azão, azão ou heterozigoto 2 vezes. Então a chance dele ser homozigoto dominante é de 1 em 3. Qual é a chance dele ser heterozigoto? É de 2 em 3. Perceba que aqui eu não tenho a mesma segurança. Por que eu não tenho a mesma segurança? Porque eu não conheço o genótipo aqui, mas eu poderia dizer numa questão de vestibular a mesma coisa deste, só que daqui eu tenho uma segurança maior. A gente vai calcular esse cara aqui mais para frente quando a gente falar de genética de populações. Não por enquanto, tá? Era só então essa pincelada em genética molecular, em heredograma e em análise de probabilidade. A gente vai aumentar, né, a profundidade e a discussão dessas condições com resolução de exercícios. Beleza? Um beijo, um abraço, felicidades!